Olá, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Hoje nós estaremos na lição número 8, confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Nós estamos tendo como assunto nesse trimestre a carreira que por nós, que para nós, que nos está proposta, ou seja, está proposta a cada um de nós que estamos aqui buscando estarmos no reino de Deus, não é mesmo? Espero que todos estejam bem. Eu estou ainda no meu tratamento, mas com a graça de Deus logo estarei bem, estarei curado. Mas vamos começar a nossa aula para que não haja demora. Entra uma questão para essa nossa aula de hoje, meus amados. Nós cometemos um pecado. E agora? Eu sou cristão, eu errei. O que é que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E como é que eu devo confessar? Afinal de contas, quais são os maiores males de um pecado não confessado? Nós precisamos saber a respeito disso também. Hoje nós estaremos tratando destes assuntos. E assim nós vamos complementando os nossos estudos sobre a jornada cristã, a caminho da salvação, como nós mencionamos. Nós já falamos sobre o início da caminhada, foi a primeira aula, e assim sequencialmente, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu como destino do cristão, como nos conduzir nesta caminhada, falamos também sobre os inimigos do cristão, sobre as nossas armas espirituais, sobre o perigo da murmuração. E hoje nós estamos aqui para falar sobre este assunto, que é confessar e abandonar o pecado. Enfim, meus amados, tem sido um trimestre maravilhoso e muito edificante para todos nós, eu tenho certeza. Mas afinal de contas, você sabe quais são os 4 maiores males de um pecado não confessado? Precisamos saber dessas coisas. Hoje, meus irmãos, nós traremos conceitos preciosos para vocês que poderão sim mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar o seu entendimento com relação a isso tudo. A leitura sugerida está no livro de Salmos 51, de 1 a 12, e 1 João 1, de 8 a 10. 1 João 1, de 8 a 10, perfeitamente. No Salmo 51, meus amados, nós vemos que Davi se coloca diante de Deus em arrependimento sincero, um salmo maravilhoso, e eu sugiro aos irmãos a leitura completa, não apenas do versículo de 1 a 12, como nós deveríamos fazer hoje aqui, mas nós não faremos, pois falaremos a respeito disso. Nós vamos ler aqui, sim, o texto de 1 João 1, de 8 a 10. 1 João 1, de 8 a 10. Mas primeiro, eu gostaria de ler com os irmãos aqui o texto áureo, que diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. E a verdade prática nos diz que para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, nós precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Abandoná-lo de uma vez por todas. E vamos lá. 1 João 1, a partir do versículo 8, nos diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se você se declarar não pecador, você já está cometendo o pecado da mentira. É dessa maneira que nós iniciamos a nossa aula de hoje. E nós vamos começar já definindo para os irmãos o que é confissão de pecados. O que é a confissão de pecados?
Parece muito simples, né? Confessar os pecados. Nós que viemos numa cultura católica, apostólica romana, achamos que é entrar na frente do padre, confessar o pecado, ele dizer que você vai rezar 3 Ave Maria, 10 Pai Nosso, ou 50 Credo e está tudo resolvido. Não é desta maneira, meus amados. Não é dessa maneira. Então nós vamos começar primeiro definindo o que seria confessar os pecados, né? Nós aprendemos que confessar seria declarar algo a alguém, ou seja, falar alguma coisa que seria algo somente meu. Então eu vou lá e vou confessar para uma pessoa a respeito disso. Somente meu, mas também que pouquíssimas pessoas poderiam saber a respeito disso. E eu confesso a outrem, eu vou lá e falo para outra pessoa o que eu fiz ou deixei de fazer, porque existe também o pecado da omissão, não é verdade? É desta maneira. Ocorre que na Bíblia a ideia da palavra confessar é muito mais ampla, meus amados. Ela é muito mais ampla. 1 Reis 8:33 diz que quando fala sobre o povo de Israel, né? Diz que quando o povo de Israel, por ter pecado contra Deus, for ferido diante do inimigo e se converter a ti e confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nesta casa. Então é dessa maneira. Então quando nós vemos aí a palavra confessar, nós já precisamos entender da maneira como está exposto. Nós vemos no texto que o verbo confessar em hebraico é yadá. O verbo no original em hebraico é yadá, trazendo o sentido de atirar, um sentido assim de lançar fora, ou seja, é tirar algo que está em mim, e jogar para fora. Não é simplesmente declarar, não é simplesmente falar algo, não é simplesmente confessar para alguma pessoa. Ou seja, eu estou destituindo, eu estou me desvencilhando desta situação. Portanto, confessar é tirar de si, é jogar para fora. Jogar para fora. Mas se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais lá no hebraico, nós veremos que esta palavra também ela significa glória. A palavra yadá significa também glória, ou dar graças, dar louvor, agradecer. Portanto, amados, confessar pecados te traz conforto, pois embora advindo de um erro, a graça de Deus, quando há o arrependimento sincero, se faz presente. É desta maneira. Portanto, meus amados, independente dos pecados cometidos, havendo um arrependimento verdadeiro e a confissão dos pecados, a graça de Deus se fará presente na sua vida. Lembre-se que aquele que confessa a Deus alcança a glória de Deus. E com a presença da glória de Deus na sua vida, ao longo do tempo, as pessoas verão a mudança no seu ser. Elas vão começar a reconhecer em você uma postura equilibrada, uma postura como imitador de Cristo, como nós falamos sempre, né? Se nós olharmos o texto de Romanos 5:21 e 6, de 1 a 2, né, ele diz o quê? Ele diz que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E assim nós permaneceríamos, permaneceríamos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante? É claro que não, né? Está escrito de modo nenhum, mas é claro que não. Como viver? Como viver? Né? Como viver? Como é que nós poderíamos viver ainda no pecado se nós morremos para o pecado? Por quê? Porque nós confessamos e evitamos. Não é simplesmente confessar e continuar ali cometendo os erros, é confessar os pecados a Deus e evitar, não praticar mais, lutar para não praticar mais. Portanto, em Cristo, meus amados, nós buscamos a salvação através da fé e da santificação. Então é manter-se livre do pecado, é uma luta, é uma decisão que você tem que tomar com muito afinco, com muita vontade, mas é assim que nós tomaremos o reino dos céus.
Quando a palavra de Deus fala que nós tomaremos o reino dos céus à força, não é invadindo, não é não, meus amados. É a gente nos constrangendo, é tomando a nossa decisão, é nos levando, nós forçando o nosso espírito contra a nossa carne e vencendo a nossa carne. E isto, meus amados, é tirar o pecado que reinava em nosso ser e trazer o Espírito Santo para reinar em nós. É dessa maneira. Tá? Se nós formos buscar isso no grego, na palavra grega, é homolegeo. Homolegeo. Eu não tenho uma boa pronúncia, mas é isso. Que significa o quê? O mesmo que homologar. Ou seja, é confessar ou concordar com. Isso significa confirmar, legitimar ou aprovar por uma autoridade judicial, homologar, ou administrativa, né? Uma autoridade judicial ou administrativa, alguns atos ali particulares, a fim de que eles produzam um efeito jurídico, ou seja, tenham validade institucional, é esse o sentido da palavra homologar, né? Portanto, ao confessar verdadeiramente de todo o seu coração, você obtém o perdão divino e a graça de Deus. É dessa maneira que nós precisamos entender e lutar e buscar este perdão de Deus e confessar os nossos pecados. Para isso, meu amado, é necessário que você reconheça que errou. Isso é imprescindível. Se você não se conscientizar que você errou, se você não reconhecer que você errou, meus irmãos, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Veja bem, a formatação do verbo reconhecer é conhecer novamente, é analisar novamente, é você achar o erro em seu caminho, é você perceber este erro. Se a pessoa não cair em si da situação que ela vive na atualidade, sendo essa situação uma situação errada, viver em pecado, e buscar a correção destes atos, ela não irá usufruir da glória de Deus. Né? Vocês se lembram do filho pródigo? Ele caiu em si. Este cair em si é reconhecer, é admitir, é se perceber errando e assim corrigir-se. É reconhecer, é ter a glória da mudança de Deus em si, né? E aí, abandonando o erro e o pecado, voltar através do arrependimento e da confissão aos braços do Pai. É dessa maneira. Jamais se esqueçam, meus amados, que uma das finalidades do Espírito Santo é a de nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. João 16, 8-11 trata sobre esse assunto. E assim nós precisamos confessar nossos erros, pois sem confissão não há comunhão. Sem confissão não há comunhão. É preciso aqui acrescentar que o sentimento, meus amados, ele não é medido, ele é percebido. O sentimento ele não é medido, ele é percebido. Nós precisamos entender isto desta forma. Vou para carregar aqui o notebook. Então, meus amados, nós percebemos isso como? Através da intensidade da atividade do ser humano. Porque as suas ações, elas são resultados dos seus sentimentos. Nós praticamos aquilo que nós sentimos dentro de nós. É desta maneira. Então, o arrependimento verdadeiro, ele é facilmente percebido, se for de fato verdadeiro, é percebido. Todo mundo vai reparar que a pessoa está realmente arrependida, porque ela vai buscar meios de se corrigir, ela vai buscar meios de não cometer o erro novamente. Mas voltando, quando essa pessoa ela reconhece os seus erros, ela se acha indigna de estar na presença de Deus. Ela se acha indigna de estar ali na presença de Deus, de buscá-lo, de falar com Ele. E assim até mesmo ela, por vergonha, por receio, ela acaba não orando a Deus. Por quê? Porque ela se acha ali o pior dos seres criados, é uma pessoa totalmente indigna. Né? Mas nós precisamos entender, meu amado, que isto não deve envergonhá-lo, porque
você cair em si devido a um pecado, isso significa o quê? Sensibilidade. Isso significa reconhecimento de erro. É a ação do Espírito Santo te pondo de volta no caminho. Arrependimento, meus amados, significa voltar para o caminho de onde não se deveria ter saído. Entendam isso? Veja, meu amado, que confessar não é deixar de fazer. Isto seria até impossível. Confessar não é deixar de fazer, meus amados. Não é porque eu confesso que eu deixo. Confessar é passar a lutar para não mais praticar aquilo, para não mais fazer aquilo. Quando nós buscamos, através da confissão de pecados, a recuperação da comunhão, da graça, do respeito próprio, humanamente falando, significa que nós vamos lutar e resistir para não mais fazer ou praticar aqueles erros. Até poderemos incorrer no erro novamente pela fraqueza humana, mas a nossa luta, a nossa perseverança deve estar presente em todos os momentos. E o arrependimento tem que ser eficaz, você tem que se arrepender e não praticar mais. E é nessa luta, é nesse convívio, nessa batalha que nós travamos, que nós atraímos a glória de Deus, que nós atraímos a graça de Deus. Meus amados, nós precisamos aprender a lutar contra os erros, a lutar contra os erros. Isso vem quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos que devemos resistir. Então entenda, você precisa resistir. Paulo, ele fala a respeito disso em Romanos 7. E eu sugiro aos irmãos a leitura de todo o capítulo de Romanos 7. Eu sugiro muitas leituras. Se os irmãos fizerem essas leituras, é muito edificante. Mas é somente a título de complemento de aula. Vamos ver o versículo 19 de Romanos 7, que traz da seguinte maneira: porque eu não faço o bem que eu prefiro, o bem que eu gostaria, mas o mal que eu não quero, este eu faço. É desta maneira, o ser humano é desta maneira, mas Paulo ele mostra a realidade disso em Romanos 8:10, existe ali o confrontamento disso. Ele diz que se porém Cristo está em nós, se Ele está verdadeiramente vivendo em nós, o Espírito Santo está aqui, o corpo na verdade já está morto para o pecado. Então busque a ação do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é vida, ele te traz vida por causa da justiça. É desta maneira, meus amados. Lembre-se, meus amados, que esta luta será uma constante em nossas vidas, porque os ataques virão. O inimigo não precisa lutar contra a pessoa que já está no pecado e não quer sair dele. Não, ele vai lutar contra pessoas que estão fugindo do pecado e entrando no reino de Deus. Está buscando a Cristo Jesus, buscando a Deus, buscando o seu reino. Esses é que ele quer atacar, são esses que ele quer ferir. Nós precisamos resistir. Meus amados, não podemos esquecer que nessa busca, a nossa força, ela vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não existe um poder maior, nós precisamos entender isso, não existe um poder maior. Enquanto você luta, você confessa. E enquanto você confessa, você permanece na luta. Uma frase muito boa para a gente gravar: enquanto você luta, você confessa. Enquanto você confessa, você permanece na luta. É desta maneira. É desta maneira, meus amados. E eu preciso mostrar para vocês também os 4 maiores males de um pecado. Nós precisamos prestar muita atenção. O primeiro mal é a perda do poder de prosperar. É a perda do poder de prosperar. Só que quando nós falamos em prosperar, as pessoas pensam que é prosperar financeiramente, ter um iate, uma mansão. Só que não é isso, meus amados. A palavra de Deus ela não é apenas isso. Nós falamos em prosperar biblicamente, falamos em prosperar espiritualmente. É desta maneira, espiritualmente na vida. Provérbios 28:13. 28:13 nós lemos no início. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia.
Se você confessou e deixou, você alcançou a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela não vem para te trazer dinheiro, não vem para te trazer mansão, ela vem para te trazer salvação, ela vem para te trazer reconciliação, meu amado. Entenda isso, meu amado. Não adianta olhar para o ímpio e ver nele a prosperidade material e ficar invejar ele. Tem inveja, é pecado a inveja. Mas não adianta você olhar para ele e cobiçar, não adianta cobiçar, é pecado. Acho que qualquer palavra que eu usar aqui vai ser pecado. Entenda que prosperar é na vida, e não em uma área específica da vida, é na vida, é no todo. Prosperar é você estar bem no todo. Prosperidade, meus amados, é o conjunto da nossa existência, nós precisamos entender isso. Como, por exemplo, família, financeiro também. Só que Deus não promete riqueza para ninguém. Mas você vai ter as suas condições financeiras, a saúde, o emocional, o espiritual, o social. Ou seja, ir bem na área financeira e mal nas outras tira a completude da prosperidade, que não tem nada a ver com riqueza. Então você vê aí vamos colocar uma pessoa que não tem provento nenhum, não tem nenhuma entrada de dinheiro, mas ela tem ali a alimentação. Deus está provendo a alimentação, está provendo um apoio para ela. Ela está vivendo certas situações momentâneas ou permanentes, mas ela está vivendo aquilo, mas Deus não vai desamparar nunca, meus amados. Nunca. O significado de prosperidade vai muito além de riquezas materiais e êxitos terrenos. Trata-se de uma vida plena e abundante em Deus. É uma vida plena e abundante em Deus, em que a paz, a alegria, o contentamento, independentemente das circunstâncias externas, independente daquilo que o mundo te apresenta, isso vem, você vai ter essa paz, você vai ter essa alegria, esse contentamento, essa comunhão com Deus. É uma prosperidade que engloba o bem-estar espiritual, emocional, o bem-estar físico, alinhado com o propósito divino, alinhado com todos os propósitos divinos. Se nós formos ver bem o texto de Mateus 6,33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Antes do versículo 33, ele apresenta ali todas as coisas, muitas coisas que nos serão acrescentadas. Basta para isso uma leitura bíblica. E o entendimento, então, meus amados, que prosperidade é o que eu acabei de falar para vocês. Meus irmãos, nossa vida, ela não se resume a resultados isolados, mas sim a um conjunto de realizações. Realizações estas que nos trarão paz, nos trarão equilíbrio. Portanto, confesse os seus pecados. Continuamente errei, confessei a Deus, me arrependi de verdade, vou buscar e tentar não praticar mais. É dessa maneira que nós devemos nos comportar nesta relação com Deus, nesta relação com o pecado, e confessar. Né? O segundo mal é perder a presença de Deus. O segundo mal Deus, ele simplesmente não vai estar com você. Isso aconteceu com Adão e Eva. Ali a nudez que eles perceberam neles não era, na verdade. Existem muitos estudos a respeito, cada pessoa entende de uma maneira, mas eu vou trazer para vocês uma coisa bem simples aqui para que vocês entendam, tá bem? Que vocês entendam e vocês possam pensar a respeito disso. Não era a falta de roupa, mas sim a anomalia causada pela falta da glória de Deus sobre eles. Não era simplesmente a falta de roupa. O que os fez se perceber no pecado, né? O que fez com que eles se percebessem no pecado não foi nem a nudez, foi a falta da presença, a falta da glória de Deus neles. Eles sentiram-se vazios. Eles sentiram-se vazios. Eu vou pensar aqui, eu vou conseguir trazer para os irmãos aqui uma maneira de vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com relação a isso. Mas aconteceu a mesma coisa lá com Davi em 2 Samuel. Mesma coisa, meus amados. O pecado, meus amados, é a desfiguração do divino no humano.
Eles estavam ali no paraíso, nós estamos numa relação com Deus. Quando nós cometamos o pecado, o erro, não confessamos, nós perdemos aquela característica divina que está em nós. Nós nos transformamos em meramente um ser humano, né? Então é assim, Davi, ao se perceber ali em pecado, ele clamou a Deus através do Salmo 51, que eu pedi para os irmãos lerem. Entendam, meus amados, que quando nós manchamos a nossa alma com o pecado, nós desfiguramos o nosso corpo. É desta maneira que eu entendo, desfiguramos o nosso corpo. Não é apenas a nudez física, nós desfiguramos o nosso corpo, nós perdemos ali aquele corpo que Deus deu para Adão e Eva, que estavam no paraíso, que estavam no jardim do Éden. Ali eles estavam totalmente destituídos do pecado. Quando o pecado entrou, eles perderam aquela glória de Deus, eles perderam aquela graça de Deus, eles foram desfigurados no seu corpo, por isso eles cobriram a sua nudez, né? Porém, meus amados, em santidade, quando Jesus vier nos buscar, nós voltaremos a ser revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. Nós seremos vestidos novamente com aquelas vestes que Adão e Eva tinham antes do pecado, as vestes necessárias para que nós possamos estar no reino de Deus, estarmos no paraíso, né? Eles perderam isso devido ao pecado. Mas nós temos isto restituído em nós através de Cristo Jesus, através do seu sangue, do seu sacrifício, bastando para isso confessarmos e evitarmos os pecados. É desta maneira, meus amados. Mas vamos lá, vamos ao terceiro mal. O terceiro mal, meus amados, é que nós acabamos assim, com tudo isso que nós já falamos, nós acabamos criando em nós um terceiro mal, ou seja, nós criamos ali uma espécie de religião. Nós criamos uma espécie de religião. Veja que quando Adão ali peca, ele faz para si o que? Aventais, né? Ele cobre ali o abdômen, as suas partes íntimas, ou seja, é uma tentativa humana de chamar a atenção de Deus, a atenção do divino, ou de se disfarçar do erro e esconder ali o pecado. E assim é o ser humano até hoje, né? Ele busca atrair Deus para os seus conceitos humanos, para as suas religiões. Então o ser humano ele vai montando e preparando coisas e busca com isso aplacar a ira divina pelos erros que ele comete, tentando adequar Deus às suas necessidades. Nós estamos vendo isso hoje aí, estão mudando até a Bíblia Sagrada. Que pecado! Meu Deus, estão mudando até a Bíblia Sagrada. Então o ser humano está querendo adequar Deus às suas necessidades e não se adequar à palavra de Deus como é o certo. É como se fosse uma maneira de convencer Deus de que ele não deve ficar tão bravo assim comigo, com você, com os pecadores, né? Que nós todos somos. É uma tentativa de falar para Deus, olha, não fica muito bravo, não fica nervoso, né? Falhamos muito nisso e erramos, porque não é desta maneira. Deus é o justo juiz. Então, assim, meus amados, o ser humano começa a fazer caridade, começa a ajudar, começa a querer ser bonzinho. Mas ele não vai aplacar a ira de Deus, não, porque Deus ele conhece no profundo nós aqui, lá no fundinho, Hebreus 4:12, né? Até as juntas e medulas, divisa da alma e do espírito, ele conhece a gente na profundidade, ele sabe todos os nossos pensamentos, meus amados. Já o quarto mal é que o pecador, como eu vou dizer, é que o pecador não confesso, ele acaba se sentindo assim incomodado com a palavra de Deus, porque ela atinge, ela confronta. Por quê? Porque a pessoa pratica o contrário da palavra de Deus. E aí ela não sente culpa de maneira nenhuma, porque não existe o confronto, não é? Não existe o peso pelo pecado, porque ela está bem lidando com pessoas, com seres humanos, até que ele tenha a tranquilidade, aquela suposta paz que ele carrega mesmo
estando errado, né, ofuscada pelo confronto ocorrido pela verdade divina. Por isso que muitos pregadores não pregam mais, não são chamados para pregar, porque eles trazem confronto. E a palavra de Deus é um confronto à realidade humana. Não podemos nos esquecer disso. Este confronto, meus amados, vem de Deus com a mesma pergunta que ele fez para Adão. Com a mesma pergunta. Ele pergunta para Adão: onde estás? Onde estás? Porque o pecador, ele procura se esconder e ele fica perdido nessa relação com Deus, até que de repente ele é confrontado. E aí a pergunta é: onde você estás? O que você está fazendo? Como é que está sendo a sua vida? O que está acontecendo? Você tem cumprido a minha palavra? E aí este pecador não aceita pregadores que trazem o confronto da palavra de Deus para cima dos púlpitos. Aqueles pregadores que conversando com ele, ou pessoas que conversando com ele, apresentam a verdadeira palavra de Deus e levam um confronto. Um pregador que corrija, uma pessoa conversando que corrija verdadeiramente. Meus amados, é muito difícil, é muito difícil. O pecador, ele está escondido e perdido na relação com Deus, como eu já falei. Entenda, meus amados, que qualquer palavra que sai da boca de Deus, verdadeiramente da boca de Deus, dos escritos de Deus, tá? Incomoda o pecador, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aí a pergunta muitas vezes vem: você falou para mim, foi para mim isso? Quando a pessoa te pergunta se foi para ela, é porque de alguma maneira coube. E se coube de alguma maneira, ela precisa se analisar. Você não está acusando, você lança a palavra de Deus. O meu pastor Gilson, ele costuma falar sempre assim: nós pregamos a palavra de Deus. Agora, se a pessoa se sentir atingida, ela tem que repensar a vida dela. É desta maneira. É desta maneira e é desta maneira mesmo. Porque ele se sabe no erro. Mas por quê? Pelos benefícios materiais que ele obtém, ele não se corrige. Ele não se corrige, ele não se esforça para se corrigir, ele não se arrepende. Por quê? Porque ele adora o trono onde ele está sentado, mesmo entendendo que será por pouco tempo. Ele adora o lugar ali onde ele está sentado. Ele está aqui por cima de todo mundo, é dessa maneira. Né? É por pouco tempo, saibam bem disso, é por pouco tempo. Afinal, o que é uma vida terrena diante da eternidade ao lado de Deus? Nós precisamos prestar muita atenção nisso, né? E agora, sabendo dos males do pecado, nós precisamos ver as consequências do pecado de Adão e Eva, né? Vamos falar sobre Adão e Eva mais um pouquinho. A escola bíblica fala bastante disso, né? Adão e Eva, meus amados, eles foram lançados fora do paraíso. Essa foi a consequência deles, foram lançados fora do paraíso. Isso não significava que Deus iria deixar de cumprir as suas promessas, mas sim deixar o homem perceber o seu erro, através de tribulações, através de enfado, através de coisas, como ele falou na sua palavra. Não vou entrar em detalhes para não se tornar uma aula muito longa. Né? E nós vemos também ali a sequência e o sofrimento de Davi lá no Salmo 32, versículo 3 e 4, que ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio, meus amados. É dessa maneira. Mas voltando ao erro grave de Adão e Eva, haveria agora a necessidade de uma busca humana de reconciliação com Deus. É desta maneira. Né? Então, Adão e Eva errou e agora nós precisamos buscar esta reconciliação com Deus. A segunda consequência, Adão, foi a de se perder o direito de se ficar ali no local onde estava o propósito de Deus para o homem. O propósito de Deus para o homem estava ali no Éden. A segunda, meus amados, é esta. E agora há necessidade de uma reconquista deste local, e ela não será
por mérito, nós precisamos reconquistar, ela não será por mérito, nós precisamos aprender isto, é pela humildade, é pela dependência total de Deus, é pela reconciliação, pelo amor, pelo entendimento e entrega, pela humildade e comunhão em espírito e em verdade. É verdadeiramente você crer, você ter fé em Cristo e no sacrifício que Ele fez por nós, Ele derramou o seu sangue por nós. Ele rasgou o véu de alto a baixo, meus amados irmãos. Só que se nós, mesmo sabendo de tudo isso, reconhecendo isso tudo, nós nos afastarmos de tudo isso que Ele fez por nós, nós estaremos incorrendo neste erro que nós estamos hoje, nós não estaremos nos arrependendo, não estaremos pedindo perdão a Deus. Vejam, meus amados, que a área emocional, tanto de Davi quanto de Adão, foram abaladas, porque os que não colocamos, aquilo que nós não colocamos para fora, aquilo que nós não falamos, o perdão que nós não pedimos, a exposição que nós não fazemos, ela cresce dentro de nós, ela vai alimentando o nosso ser. Aquilo que não expomos acaba alimentando o nosso ser. Aquilo que nós não expomos acaba alimentando o ser humano. Se for algo bom, vamos assim, se for algo bom, maravilhas. Se for algo bom, maravilhoso. Mas o nosso assunto aqui é o pecado. E falando do pecado, isso vai destruir o ser humano. Vai destruir o ser humano, meus amados. É desta maneira, como vimos lá no Salmo 32, Davi falando, envelhece, empobrece o ser humano, isso traz a incapacidade de prosperar, meus amados. Só que aí nós já vemos lá em Salmo 51, Davi se prostrando aos pés de Jesus, né? Prosperar, meus amados, é viver e não apenas sobreviver. E esta é a diferença. Esta é a diferença de quem não vive no pecado. Este que não vive no pecado, ele vive a eternidade divina, já desde hoje, desde agora, desse minuto que nós estamos com os pés nessa terra, e para todo sempre ele estará com Cristo. E assim nós vemos ali Davi no Salmo 51, como eu já comecei a dizer para os irmãos, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, reativa a minha vida, faça com que eu tenha vida novamente. Leia o Salmo 51, é muito lindo. Entenda, meu amado, que confessar o pecado atrai a glória de Deus, atrai o respeito, atrai a credibilidade, vamos dizer assim. O que nós não podemos esquecer, até mesmo pelo exemplo de Adão e Eva, e de Davi também. Eles deram um exemplo para nós, né? Nós não podemos esquecer que as consequências virão. As consequências virão. Adão e Eva pagou pelo seu erro, nós pagamos pelo seu erro. Até hoje, Davi pagou pelo seu erro. Não vou entrar para falar a respeito, a aula se tornaria muito longa. Né? Então há um preço a ser pago pelo erro humano. Mas a glória de Deus estará sempre te acompanhando. Você vai pagar o preço pelo erro, mas você não passará por isso tudo sozinho, desde que você confesse e abandone o pecado. Então, você passará pelas consequências, mas não estará sozinho. Deus estará com você. Essas consequências que vieram do pecado, Deus vai estar contigo. Não adianta você achar que você vai passar sozinho. Confesse o seu erro, confesse o seu pecado a Deus e Ele estará contigo com certeza. Para isso, há necessidade de um verdadeiro arrependimento e há necessidade da confissão. Só assim você terá uma vida plena em Deus aqui nesta terra. Só desta maneira. E o último assunto, que é o terceiro assunto, eu não usei tópicos hoje, porque eu achei mais fácil expor de uma maneira mais tranquila, conversando com os irmãos, né? O terceiro tópico, meus irmãos, traz uma pergunta também. Ele nos traz também uma pergunta: para quem nós devemos confessar os nossos
pecados? Essa é uma pergunta, né? Entenda, meus amados, que a Bíblia diz que nós devemos confessar para Deus. Isso fica claro. E por quê? Porque apenas Ele pode mudar a sua história. Não tenha dúvida disso. Só Deus pode mudar a sua história. E é só Ele que pode trazer de volta a sua glória, o seu respeito, a credibilidade. Portanto, jamais permita que o ser humano te menospreze pelo que você fez. Não permita de maneira nenhuma. Entenda que o sangue de Cristo, ele te purificou no momento do arrependimento verdadeiro. Você cometeu o seu erro, você se arrependeu verdadeiramente, você está perdoado. Entenda que você confessou, você está perdoado. Entenda o arrependimento e a confissão como perdão, meus amados. Entenda que o que você fez já está feito. Agora é buscar no que Deus fez por você. É buscar no que Deus fez por você. E você tem que buscar através do arrependimento e de não reincidir no pecado. É dessa maneira. 1 João 2, 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, fala dessa maneira. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação para os nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós falamos sobre isso na aula passada. Mas, e quando a palavra que diz que devemos confessar os pecados uns aos outros, ela vem e nos cutuca? Você tem que confessar o seu pecado uns aos outros. Temos sim. Temos. Nós precisamos apenas entender algumas coisas. Confessar a Deus, e nós temos também que confessar os pecados uns aos outros. Então nós precisamos entender que é preciso encontrar alguém capaz, encontrar alguém maduro, encontrar alguém equilibrado. Uma pessoa que não seja fofoqueiro, alguém em quem se possa confiar de verdade. E isto você descobre com o convívio, com a comunhão, com o relacionamento. Esqueça, meus amados irmãos, a perspectiva de que o outro possa perdoar os seus pecados. Isso é só Deus que pode fazer. Lembra que eu falei no início que nós nascemos na Igreja Católica? É só Deus que pode perdoar o seu pecado. Quando a Bíblia fala em confessar uns aos outros, é você buscar pessoas que te ajudem a sair da situação do pecado, sem destruir a sua imagem moral diante das outras pessoas. Diante das outras pessoas. Tem que ser uma pessoa bem cuidadosa, uma pessoa equilibrada. É desta maneira. Mas entenda que confessar aos outros é feito quando necessário, meus amados. Nós pecamos muitas vezes por pensamentos, por atitudes inconvenientes que não atingem, né, a comunidade e não afetam a unidade da igreja. Né? Estes pecados nós podemos sim confessar somente a Deus, mas quando o pecado atinge a comunidade de alguma maneira e algo em nossa consciência acusa, é importante confessarmos uns aos outros, como a palavra diz lá em Tiago 5:16. Portanto, falar e confessar a Deus é extremamente necessário, mas preste muita atenção em para quem você vai contar essa sua experiência, esse seu pecado, esse erro, porque ela muitas vezes, por maldade ou até mesmo por inexperiência, ela pode espalhar esses seus erros para as pessoas. O ser humano que te ouvir deve te ajudar a sair do pecado e apenas isto. Apenas isso. Sobre disciplina na igreja, o pastor disciplinar a pessoa, nós já falamos sobre isso. Aí cabe uma análise pastoral e sem atingir a moral de quem confessa e deixa. O nosso pastor, ele já tem esse costume, vai ter que corrigir uma pessoa, ele começa a corrigir a pessoa deixa de exercer algumas funções e quando ele vai reconciliar essa pessoa com a igreja, ele chama voluntários para estarem todos lá juntos. Ninguém sabe quem é, como é, por que é, mas ele reconstrói essa relação desta pessoa com Deus e com a igreja sem que ninguém saiba. São essas coisas que fazem a diferença na igreja. Portanto, escolha uma boa igreja. Faça o que eu faço, faça o que eu fiz. Nesse sentido,
Faça o que eu faça, o que eu faço mesmo. Escolha uma boa igreja. Tenha um bom pastor. Né? Lembre-se que Deus ele está sempre pronto para te ouvir e te perdoar. O céu estará sempre pronto e de braços abertos para o seu retorno. Tá? Para que você possa curar a sua alma. E eu gostaria de encerrar esta aula de uma maneira diferente hoje. Eu gostaria de encerrar esta aula falando para vocês sobre Romanos, né? Romanos 8, 31 a 39, que diz assim, diz da seguinte maneira. Essa leitura não está proposta, mas ela é muito edificante. Na verdade, eu sempre falo para os irmãos de Romanos, né? Mas vamos lá. Diz assim, quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus? Você confessa seus pecados? Você deixa os seus pecados? Você caminha com Deus? É Deus quem te justifica. Se Deus te justifica você sendo assim, quem vai te condenar? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós? Quem vai nos separar desse amor de Cristo, meus amados? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? É como está escrito, né? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as outras coisas do presente, nem do porvir, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É desta maneira, então, nós precisamos confessar os nossos pecados, deixar os nossos pecados e buscar essa comunhão com Cristo. Só assim nós estaremos verdadeiramente vivendo o caminho do reino de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e vamos preparar a próxima aula para a semana que vem. Que sejamos sempre edificados. Deus abençoe a todos.